Buenas noches! Hoje, o Bem Passado fala sobre a Bolívia, uma das colônias que mais cresce aqui em São Paulo, principalmente na capital e nas cidades do entorno. Entrevistamos hoje Carlos Danilo Soto Gomes Garcia, boliviano de La Paz, chegado aqui no Brasil no início da década de 70. E hoje você, se não conhece a Bolívia, vai ficar conhecendo. Se já conhece, vai saber um pouco mais. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui e mando minha boa noite para todos os telespectadores. E boa noite ao comentarista Sérgio Piola. Seu Carlos, quando o senhor chegou aqui no Brasil, existia um regime ditatorial lá na Bolívia. E aqui também estava toda a ebulição do AI-5. Como é que foi essa transição? Bom, quando cheguei aqui no Brasil, em primeiro lugar, os brasileiros não falavam nada de política. Eu, acostumado a falar de política lá na Bolívia, estranhava muito, sentia falta. Porque eu sempre tive na cabeça que o homem é um animal político. Além de ser racional, um animal político. Então me estranhava isso, mas não sabia que o AI-5 proibia, né? Era uma vedação, né? Ninguém falava em política. Lá na ditadura da Bolívia era possível falar ainda? Era possível, sim. Não foi tão violento como aqui, né? Então foi esse o impacto que tive. Outro foi a mudança da alimentação e alguns costumes, né? Alguns costumes, mas eu já tinha uma parte da família morando aqui, não foi difícil a adaptação. Inclusive o seu pai, né? O seu Modesto. Meu pai já morava aqui há 2 anos, né? Junto com meu irmão. E tenho um tio que estudou pelo intercâmbio cultural na PUC de Campinas e ficou morando aqui. E ele tinha uma casa, nós quando chegamos na casa dele. E assim, a quantidade de bolivianos que veio naquela época era grande ou foi de uns tempos para cá que começou esse número maior de bolivianos aqui? Bom, na época que eu cheguei já tinha muito boliviano aqui, mas era diferente dos bolivianos que estão chegando agora. Antigamente os bolivianos que vinham aqui era mais por causa do intercâmbio cultural, que iam estudantes daqui para estudar na Bolívia e da Bolívia vinham para estudar aqui. No caso de também alguns bolivianos que estão em Santo André passam por esse princípio, né? São muitos, os médicos bolivianos. É isso. Normalmente médicos, tem muito médico trabalhando aqui em São Paulo e em muitos lugares do Brasil. Sempre tem médico boliviano em qualquer hospital. Hospital das Clínicas, com certeza, né? O Hospital das Clínicas está cheio. Inclusive o volume de bolivianos em Santo André, vindos desse intercâmbio cultural, que até acabaram erradicando no país, né? Uma pergunta de um telenauta aqui, Fábio, é o seguinte. Ele pergunta sobre o bairro do Pari. A gente sabe que a Armênia é um importante reduto dos bolivianos. Só que ele cita, quando ele passa no Pari, ele vê muitos bolivianos, né? E a gente sabe que o boliviano ele tem essa habilidade na questão manual, de costura, né? Por que aquele bairro próximo ali, no caso a Armênia, o Pari, por que isso acontece? Olha, antigamente, não tão antigamente, as oficinas de costura clandestinas estavam localizadas próximo das lojas que vendem roupa, né? Então os bolivianos chegavam aqui sem documentos, né? Então qual era a opção? Ir a trabalhar em algum lugar que dê condições de moradia e alimentação, porque eles não podiam alugar nada. Então ele morava na casa do patrão. Quem chega mora na casa do patrão, né? Na própria oficina e trabalham lá. Sim. Né? Ou seja, que eles têm a alimentação e a moradia, eles não pagam, né? Tem essa vantagem também de ter muita habilidade manual, né? Então eles aprendem rápido a costurar. Entendi. Os bairros de São Paulo, Brás, Pari, Guaianazes, quais mais têm uma presença forte de bolivianos? Olha, eu fui em vários lugares, tem muito boliviano. Eu fui uma vez em Santa Isabel, lá naqueles sítios. E um dono de sítio me disse, olha, aqui tem muito patrício seu. Então o boliviano está entrando em todas as áreas de São Paulo, não está restrito a uns bairros só. Lógico, tem uns bairros que a densidade de bolivianos é muito grande, tipo no Brás, Bom Retiro, né?
Aham. É muito grande. Vocês veem e dá para perceber que mudou a população, tem muito boliviano, dá para perceber a quantidade grande de O senhor bolivianos. saberia quantos bolivianos tem no Brasil, mais ou menos, hoje? Olha, faz um ano e meio o consulado estimava em uns 200.000 bolivianos, mas eu acredito que seja muito mais do que isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, ano 1970, depois de uns meses eu fiquei sabendo que existia um campeonato de futebol, né, de campo, com 10 clubes de bolivianos. Nossa. E cada clube tinha 2 times. Imagina, para fazer um campeonato de futebol com 10 clubes, quantos bolivianos já tinha na época. Então, de lá para cá, aumentou muito a população boliviana aqui no Brasil. Aham. Agora, esses bolivianos, a gente sabe, por exemplo, questão de Sucre, Santa Cruz de la Sierra, para La Paz. Dando, pelo conhecimento que o senhor tem, de qual região é o volume maior de bolivianos, né, no Brasil? Eles vêm de qual região? Qual cidade? Eles vêm mais da região altiplânica, né, que compreende La Paz, Oruro, Potosí, desses lugares, vem muito, né? Sim. Que as condições de agricultura são um pouco precárias, né? Depende muito do tempo, a terra tem que ser muito trabalhada, então eles sofrem muito para produzir na terra, então eles veem uma chance de melhorar, de mudar de vida e vêm para o Brasil. Antigamente iam para a Argentina, mas a Argentina não está dando mais as condições boas, então estão vindo para cá, né? Até parece que deve ser pelo câmbio, né? Depois da guerra que a Argentina sofreu, os bolivianos pararam de ir para a Argentina e começaram a vir aqui. Para o Brasil. E o interessante é que aqui no ABC, a família Soto, que é a família de vocês, tem uma participação muito grande em várias cidades, porque a associação, o senhor mora em São Caetano, a associação está estabelecida lá, né? Mas um pouco antes, o senhor estava me contando, o seu pai ajudou na regularização dos terrenos da família Viana, aqui da Rua dos Vianas, em São Bernardo. Como que foi isso? Bom, o assunto da regularização foi o seguinte, tinha o espólio da família Viana e não sabiam onde estavam localizadas as terras. Então passaram para meu pai todas as informações. Ele foi fazer pesquisas em mapotecas antigas tal, e começou a descobrir aonde ficavam os córregos, que eram os limites, a bananeira branca, a pedra e demais sinais geográficos, né? Então ele conseguiu fazer o desenho e entregou para eles, né? E era muito legal você pegar um documento daquela época, até hoje alguns têm assim, falando que do Quinhão tal, até o Espigão do Rio tal, Isso. né? O leito do córrego Saracantã lá. E coisa que você vê na cidade, você não encontra mais o córrego, né? Pois já foi coberto, já não tem mais as bananeiras brancas, não tem aquela pedra grande. O Espigão agora é uma avenida. Sim. É verdade. Aqui, nós temos aqui a participação do Cosme Ferreira, de Diadema, né? Ele pergunta, em relação à Bolívia, passou por um período do regime militar, né? Algumas regiões, como Potosí, que o senhor citou, tinha uma condição precária e isso acaba motivando o deslocamento. A princípio na Argentina, posteriormente no Brasil. O que acabava motivando era ter uma vida melhor ou se desenvolver profissionalmente na questão o principal, que é essa habilidade com artesanato, essas coisas? Bom, a habilidade com artesanato sempre teve, né? Os povos mais que têm mais contato com a terra têm mais habilidade com artesanato. Mas aí, devido às condições do clima mesmo, que eles saíram do lugar e eles vêm para o Brasil porque o Brasil oferece condições de melhorar, né? Mesmo eles passando o sufoco com trabalho muito cansativo, 10 horas, 12 horas de trabalho, dormem no mesmo local. Eles preferem porque eles conseguem juntar dinheiro, né? E no caso, esses são os bolivianos sem instrução, porque os bolivianos com instrução, eles sempre permaneceram em suas profissões, acho que nem passaram por esse período, né? Certo. Por exemplo, a mim me perguntam se alguma vez trabalhei com costura. Eu nunca trabalhei com costura, né? Porque eu estudava engenharia na Bolívia, não terminei, mas cheguei aqui, sempre trabalhei como projetista, como topógrafo, e sempre nessa área da civil, né? Agora, na costura, nunca. Eu comecei a fazer saltenhas
Quando fui trabalhar numa concessionária de rodovias, fiquei 3 anos. Depois disso, perdi meus contatos, então comecei a fazer saltenhas. Entendi. Bom, o senhor é muito ligado a esse resgate da cultura boliviana. E o senhor tem aquela associação... O senhor é presidente, não? Não. Ah, Eu tá. sou fundador. Ah, sim. Fundador. Como que ela chama, a associação? Associação Gastronômica, Cultural e Folclórica Boliviana Padre Bento. Foi ela que regularizou a festa boliviana, a feira, perdão, boliviana no Paris, na Armênia? Sim. Nós estávamos a feira acontecia clandestinamente na Praça Padre Bento, em frente da igreja Santo Antônio do Paris. E tinha um abaixo-assinado dos moradores do bairro para tirar a feira de lá, porque causava problemas de trânsito, e o barulho e demais coisas, entre outros problemas. Mas a Prefeitura Municipal de São Paulo gostava da feira e, através da Administração Regional da Sé, nos chamaram para a reunião e nos comunicaram o fato que nós tínhamos que sair do local. Mas eles gostavam da feira porque era tipicamente boliviana, né? E fazíamos apresentações folclóricas, fazíamos Dia das Mães, distribuíamos presentes, fazíamos Dias das Crianças, distribuíamos presentes também. Então eles gostavam porque era uma feira diferenciada, era muito diferente e era bonita. Então nos deram um prazo para formar uma associação e eles iam entregar um novo local para a associação poder realizar a feira. Que aí foi que entrou a praça e depois se tornou Cantuta, que o senhor dominou. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E aí, Piola, como estamos? Então, a Vera, daqui do Jardim do Mar, ela pergunta quais que são os pratos típicos da Bolívia. Olha, essa é uma pergunta bem longa, porque depende da região geográfica, né? Nós saboreamos uma boa salteia. Pois é, daqui a pouco vai ter mais. Pois é. Por exemplo, em Santa Cruz de la Sierra, que é um clima parecido com o de Mato Grosso, a comida é bem diferente do que a comida de La Paz, né? É mais parecida com a comida mato-grossense mesmo, mandioca e outras coisas assim, né? Já subindo a cordilheira, temos a Cochabamba, que a comida é muito boa, é mais temperada. E também por causa da agricultura em Cochabamba, dá uns frutos muito bons. Aí que cresce um milho enorme, né? Então a comida em Cochabamba é farta. Já no altiplano boliviano, que é onde eu nasci, né, em La Paz, a comida é muito mais temperada, com mais gordura por causa do frio. A turma lá come muita gordura e não acontece problemas de colesterol, nada, pelo menos que eu saiba não, né? Então a comida é bem ardida. Tem vários pratos. Em Santa Cruz temos o majadito, que é o típico de Santa Cruz. Temos masaco feito à base de mandioca. E temos salgados, arepa, por exemplo, é feito à base de milho. E várias coisas. O pacomu, uma espécie de churrasco no espeto, né? Em Cochabamba temos ají de pato, temos uma bebida bem típica, que é chicha, uma fermentação do milho. E já em La Paz as comidas são mais quentes. Temos fricassé, que é um ensopado de porco com milho e com chunho. Chunho é uma batata desidratada. E outros pratos mais, né? Muitos pratos. Lá se consome muito frango em La Paz. E carneiro. Tem muitos pratos à base de carneiro. Como aqui o carneiro é uma carne cara, então na feira não fazem esses pratos de carneiro. Então, e no caso de bebidas, o que tem lá? Nós temos uma bebida muito boa, chama-se Singani. É feito com a polpa da uva. Essa bebida normalmente é feita em Tarija, um estado da Bolívia, né? É uma bebida destilada bem forte, é o grau alcoólico maior do que a pinga, mas tem um sabor muito bom. Isso toma misturado com Sprite ou com uma soda, né? Não posso falar mais. Com uma soda e limão e a bebida. Dá uma combinação muito boa. Continue participando. No próximo bloco, mais aqui, o seu Carlos Soto, Carlos Danilo Soto Gomes Garcia, falando sobre a Bolívia.